Então, tô aqui no meu sofá. Enfim, eu acho que as crianças da minha rua, elas pensam assim, vamos brincar da Damares? Vamos brincar na frente da casa dela. Eu acho. Eu acho. Enfim, eu vim aqui com meus pincéis, eu ia fazer um tutorial de maquiagem. Aí eu percebi quantos meus pincéis estavam nojentos. Todos, tipo, todos. Sem tirar nem pôr nenhum. Todos estavam nojentos e sujos e eu... Então eu pensei, por que não lavar eles e mostrar pra vocês como eu lavo? Então hoje o tutorial é esse, né? O tutorial não, né? Como eu lavo meus pincéis. Então, meu pai tá vendo aquele jornal que eu não gosto. E olha aqui, ó, minha xícara do Troy, né? Quem viu no Instagram era viciada em High School Musical. Eu postei. E ela veio, ó, meus pincéis de boca. Esse aqui não, porque é pentinho. Tá todos molhadinhos. Eu coloquei eles assim, mais separadinhos, pra tomar mais ar, né? Mas ó, tem alguns, esses aqui, ó, que são assim mais fininhos, eles estão secos. Esse chanfradinho tá seco já, praticamente. Não tá molhado. Então os que estão molhados são os mais de olho. Mas esses assim, ó, já estão praticamente secos. Você passa, já dá pra até passar sombra, porque eles estão muito secos. Muitos deles já estão secos. Os de pelinho que não. Ó, também tá limpinho, que passa aqui suja. Olha a bagunça atrás, né? Ó, também. Mais separadinhos. Mas estão quase todos secos, esses de cedra mais fininha. Aqui tem os kabukizinhos, esse kabukizinho pretinho. O kabuki tem que tomar muito cuidado, porque é junto, né? Então não tem como não molhar aqui. Então tem que tomar bastante cuidado pra não molhar. A Anta tava gravando e acredita que o vídeo, sei lá, o cartão de memória deu pane e não quis pegar mais. Falou, não quero mais, sabe, gravar. Aí parou de gravar. Foi lindo. E aqui, ó, coloco geralmente aqui. Essa é uma coisa da Macrylan, mas não são todos da Macrylan. Tem diversas marcas aqui. Tem um até de pintura que eu meio que customizei para me usar. Então tem de esfumar, tem da ProArt, tem vários aqui. E eu coloco eles assim porque eles ficam separadinhos e a boquinha pra cá. E eu deixo perto da janela, que aí fica a noite inteira assim, recebendo ar, sabe, puro. E seca mais rápido, entre aspas. Mas ó, muitos já estão ficando sequinhos já. Só esses de rosto, né, que são mais gordos, mais pelos, eles demoram mais pra secar, então tem que ficar girando eles toda hora pra poder secar melhor. Criança! Aí as pessoas perguntam, por que você não gosta de criança? É por causa disso. Que eles têm que... Parece que eles não têm casa pra brincar. Que ódio. Enfim, aí fica assim, limpinhos, cheirosinhos. E, enfim, se vocês querem saber como eu limpo meu pincel, como eu utilizo, limpo, faço com meus pincéis, deixo eles bonitinhos, limpinhos, cheirosinhos, prontos pra usar e dar aquela limpeza profunda, é só continuar assistindo. Então, primeiramente, eu venho com todos os meus pincéis, eu divido eles em pincéis de rosto, de base, corretivo, pó, blush e pincéis de olho. Esses são os pincéis que eu geralmente uso, que estavam sujos. Esses não são todos os meus pincéis, mas são os que eu mais uso e o que eu mais gosto de usar. Então, em tutoriais, em tudo, eu deixo esses primeiramente assim em cima da minha mesinha, que são os que eu uso todo dia. E tem uma esponjinha ali, mas eu nem lavei ela, porque ela estava muito suja e não ia adiantar lavar, por isso que eu não gosto de esponja, gosto de pincéis. E eu venho primeiro com o do Fiber, que é o que eu mais gosto de usar. Eu tava lavando dois juntos. Então, primeiro, todos os pincéis eu faço isso. Eu primeiro retiro o resíduo com água, tá? Todo aquele resíduo que tenha do pincel. E aí eu venho com o sabonete líquido. Primeiro eu uso o Protex e depois eu uso o Dove, como vocês vão ver aí durante o vídeo.
eu uso os dois porque assim, pra mim é como se fosse um shampoo e um condicionador. O Protex Shampoo, que tira toda a bactéria, todo o resíduo, e o condicionador para deixar os pincéis macios, gostosos, que seria o Dove. Então, primeiro eu tiro todo aquele excesso, como vocês podem ver que estava sujo, mas não estava tão sujo esse. O de pó que estava ainda mais sujo, porque esse eu geralmente sempre limpo. Mas eu limpo semanalmente, porque ele é que eu coloco base. Então eu costumo limpar mais do que os outros. E aí eu venho com o Protex, como eu falei, tá? Protex normal, vocês encontram aí em farmácia. E eu começo a lavar ele por dentro, por fora, pro lado, por tudo, para sair todas as bactérias que tenha nesse pincel, para não ficar nada muito sujo, tirar todos os resíduos. E aí eu venho com a água corrente e vou tirando o excesso do Protex do pincel. E olha, ele já tá ficando bem clarinho, mas ainda não tá branquinho como ele geralmente é. E aí eu venho com o Dove, que é o nosso condicionador, e passo dentro, fora, da mesma forma no pincel. E limpo ele, ó, faço essa sabãozinho. Não são todos que fazem sabãozinho, só quando eu coloco um pouco mais de produto. E aí eu limpo certinho, limpo por dentro, por fora. E olha só como ele vai ficando mais branquinho, vai saindo toda aquela sujeira nojenta do pincel, ó, o sabão meio bege, porque é de base, né? Então, e aí eu venho e retiro tudo, e olha como fica branquinho de novo. E aí o que eu faço? Eu tiro o excesso, deixo com água corrente, limpinho, tiro todo o excesso de água por dentro e por fora. E aí eu deixo no formato que ele pra ele não ficar todo, sabe, alvoroçado, todo com as cerdas pra lá e pra cá. E aí eu já deixo eles bonitinhos assim, secando dessa forma. E aí ele já vai pegando o formato que ele realmente é. Esse pincel de pelo, eu faço a mesma coisa, só que eu uso mais quantidade dependendo do pincel. Pincel de base, de pó, de blush, de iluminador, é a mesma coisa. Eu peguei esse pincel aí de pó, que ele é um pincel bem grande, então eu tiro todo o excesso que tenha com água, limpo, né, certinho. Aí eu venho com o Protex no próprio pincel, tá? Eu acho que assim fica melhor, porque já pega diretamente no pincel. E aí eu limpo por dentro, por fora. E olha só a sujeira que estava de resíduo de base, de pó desse pincel. Estava com muito resíduo e muito sujo. Ele já estava começando a me dar coceira, então eu precisava realmente lavá-lo. Já estava na hora. Eu lavo de 15 em 15 dias, ou às vezes até um pouco mais, porque eu tenho preguiça, confesso pra vocês. Quando eu vejo que tá realmente numa situação precária, eu falo, meu Deus, eu tenho que lavar. E aí eu pego e faço isso que eu tô fazendo. Eu lavo meus pincéis, deixo a noite inteira secar naturalmente, que é muito importante. Então, voltando, né? Eu começo a secar os meus pincéis, eu começo a lavar os meus pés, principalmente de pelo, assim, no meio, do lado, cima, embaixo, pra limpar todas as cerdas. E aí, depois de eu limpar bem o pincel, tirar todo o excesso com Protex. Vocês vão ver que no final não sai mais nada de sujeira, porque o Protex já limpou tudo. Eu venho com... É importante o Dove nessa hora, porque o pincel ele fica bem sequinho. As cerdas dele fica bem sequinha, ressecadinha, parece, quando eu lavo só com Protex. Então tem que passar, quando é pincel de pelo assim, eu tenho que passar o Dove, porque ele fica macio, soltinho e faz uma diferença total na hora de você se maquiar depois com o pincel. Aí eu venho, lavo ele tudo bonitinho, enxago e deixo ele também do formato que ele pra ele secar bonitinho do formato que ele sem nenhum fio rebelde. E ele fica bem soltinho, isso é muito legal. Com o pincel chato de base, eu também faço a mesma coisa. Eu tiro o resíduo com água, eu já tinha passado água, e aí eu venho com o Protex e limpo. Eu limpo geralmente só com o Protex quando é pincel assim, de cerda mais firme, porque não faz tanta diferença eu limpar
com o Dove, porque as cerdas dele já são firminhas, já são mais durinhas, não ficam rebeldezinhas, não precisam ficar soltinhas. Só se o pincel de base ser assim, mais chatinho de língua, mas ter muitos pelos, aí eu limpo com os dois. Mas geralmente pincéis assim de corretivo, eu só uso o Protex mesmo para tirar todas as bactériazinhas deles. Pincéis de olhos, eu faço o mesmo esquema. Tiro o excesso com água, que é que nem demaquilar o rosto. Tiro o excesso com água, depois venho com o Protex. Alguns pincéis, quando tem muito pelo, eu uso os dois. Quando não tem pelo, assim, eu só uso um. Então esse, ó, é um pincel, se eu não me engano, pincel lápis. E tô tirando o excesso. Ele é mais fininho, mas ele tem bastante sardinhas. Então, pra ficar mais macio as sardinhas, eu passei o Dove dele. Aí eu venho, tiro todo o excesso, pego o Dove, passo no... o Dove tava rebelde. Esse é um Dove que eu uso para o rosto e para os pincéis. Esse é o do pincéis e tem o do rosto. E aí eu venho, ó, tiro o restante do excesso que tenha e limpo de novo, bonitinho. E pincéis de batom eu deixo no líquidozinho. E depois eu passo o Protex só por cima. E sai tudinho. E a câmera não gravou, mas eu tava gravando os dos de batom e acabou que a câmera não gravou, me desculpe. Mas é dessa forma que eu faço. Pincéis de chanfrado também faço a mesma coisa. Pincéis, assim, esses pincéis de sombra tem mais pelo, então eu faço a mesma coisa. E assim vou fazendo com todos os meus pincéis. E eles ficam limpinhos, cheirosos, sem bactérias. E isso é muito legal, então é como eu lavo os meus pincéis, é como eu gosto de lavar meus pincéis. E eu espero que vocês tenham entendido. Algumas dúvidas, deixem aqui embaixo que eu vou adorar responder pra vocês. Super beijos, tchau!